Boa noite a todos. Então, vamos dar início hoje à nossa reunião do CDM. Hoje a gente está com a presença do Dr. Juliano Sers, que já é nosso parceiro contínuo das reuniões e que tem contribuído muito nas discussões. Dr. Juliano, para quem não conhece, é diretor do Serviço de PET-CT do Quanta, Diagnóstico e Terapia, presidente do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e consultor da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU. E ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o PET scan na avaliação do câncer de mama. Então, obrigado, Juliana, de estar trazendo hoje essa aula, acho que vai ser excelente. E bem-vindo. Obrigado, Iris, agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui hoje, tendo a oportunidade de conversar com vocês sobre um tema que eu gosto bastante, e principalmente estar aqui entre amigos, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, em qualquer momento, estamos em casa, pode interromper, a gente vai discutindo. Eu até tentei preparar uma aula mais curta para a gente ter mais tempo de discussão, inclusive. Esse aqui é um resumo da aula, vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico, o papel no estadiamento inicial, na avaliação de resposta e reestadiamento. Como vocês sabem bem da prática clínica, no diagnóstico em relação aos subtipos histológicos que a gente tem no câncer de mama, o grau de captação lá é variável. Quanto mais agressivo o tumor, maior a tendência de haver captação de FDG. Então, o ductal capta mais que o globular, que capta mais que o tubular in situ, né? E, obviamente, quando a gente tem pequenas lesões, a nossa sensibilidade ela é menor. Então, tem que ter muito cuidado na avaliação de lesões menores de 1 centímetro. E, obviamente, isso limita, então, o PET como uma ferramenta de rastreio do câncer de mama, né? Não tem nada que vá substituir o ultrassom e, principalmente, a mamografia, num cenário ainda quando você incorpora análises de custo e custo-efetividade. Por isso, o PET tem um papel extremamente limitado no diagnóstico. Aqui é só um dado para vocês observarem um trabalho que correlacionou o tamanho dessas lesões com a sensibilidade e acurácia do nosso exame, e que nas lesões in situ a sensibilidade ela é bastante reduzida, corrobora o que a gente conversou no slide anterior em relação ao papel do PET nesse cenário. É importante lembrar também que o FDG, que é a molécula mais tradicionalmente utilizada na avaliação por PET, ela não é uma molécula que tem a capacidade de detectar células neoplásicas. O que a gente vai fazer nesse exame é uma avaliação metabólica, ver como é que é o metabolismo essencialmente glicolítico no corpo do paciente nas regiões que foram estudadas. Normalmente em mama a gente faz um protocolo de aquisição da cabeça até a raiz da coxa, e aí a gente vai estudar como é que é o consumo de glicose naquele período que o paciente ficou entre a injeção do FDG e a realização dessas imagens. Normalmente em torno de 60 minutos após a injeção a gente faz as imagens. E que, obviamente, não sendo específico para essas células neoplásicas, existem os falsos negativos e os positivos, né? As lesões mais indolentes, aquelas lesões com menor agressividade, têm menor captação de FDG, e a correlação entre a captação na lesão e a captação de fundo nas estruturas adjacentes a essa lesão, ela é crucial para a gente conseguir ver o contraste entre uma coisa e outra e valorizar ou não essas captações. E as lesões neoplásicas que costumam ter um grande componente não celular nessas lesões, por exemplo, os tumores mucinosos têm muita mucina e pouca celularidade, também é uma possibilidade de falso negativo no nosso exame. Em relação aos falsos positivos, qualquer processo que gere um aumento do consumo glicolítico vai apresentar uma captação aumentada no FDG. Então, processos inflamatórios, tem que ter cuidado na avaliação pós-cirúrgica, processos infecciosos, necrose gordurosa, tudo isso pode apresentar captação. Então, fazer a correlação com os outros métodos de imagem é muito interessante para a gente avaliar e ter um laudo que seja mais conclusivo, ao invés de ter aqueles laudos todos interrogados, inflamatório, infeccioso ou neoplásico. É um exame caro que, portanto, a gente tem que tentar otimizar ao máximo as informações que estão ali. A gente tem não só a informação do PET e do metabolismo no nosso exame, tem que lembrar que a gente tem também a tomografia, e a gente faz a tomografia contrastada em todos os nossos pacientes, se não houver contraindicação para isso, e é justamente para a gente ter esse melhor dos dois mundos, né, de fisiologia com o PET
e anatomia da tomografia. Mas na avaliação da mama, a tomografia ela é mais limitada, vocês sabem bem disso também. A ressonância ela é mais interessante para essa avaliação estrutural, muitas vezes, do que a tomografia. E não raro o paciente já chega para a gente também com um estudo de ressonância, então tem que fazer o dever de casa do médico nuclear, que é a correlação entre todos esses métodos de imagem. Em relação, então, às aplicações potenciais, fica reservado essencialmente para aquelas pacientes que têm uma mamografia, uma ressonância duvidosa, pacientes que têm doença metastática de primário desconhecido, ou seja, foi feito o diagnóstico de uma metástase e aí a gente está procurando o primário desse paciente, ou na doença multifocal multicêntrica. Mas existem bem poucos estudos nesse cenário de avaliação de PET nesse sentido. E, de novo, é uma indicação bastante limitada. Esse aqui é um exemplo do nosso dia a dia mesmo. 60 anos, avaliação de nódulo pulmonar de 2 centímetros, no lobo inferior direito, aí na seta vermelha, essa imagem da tomografia de aquisição, que o paciente está respirando, é uma imagem mais ruidosa. A gente vê que no nódulo, na imagem ali ao lado, não tem expressão no nódulo pulmonar, mas tem uma outra área de captação. Mudando a janela, a gente vê que essa é uma lesão na mama, e aí o que aconteceu com essa paciente é que ela tinha, na verdade, um tumor de mama e o nódulo pulmonar dela era negativo, não era neoplásico. É um nódulo pulmonar que merece continuar acompanhando, né? Tem falsos negativos no PET na avaliação de nódulo pulmonar, então precisa fazer a tomografia de controle dali 3 meses, dependendo dos fatores de risco da paciente, mas sem dúvida nenhuma essa lesão na mama precisa continuar a sua investigação, né? Que no caso da paciente mostrou que realmente era uma lesão neoplásica. Já mudando então de diagnóstico para estadiamento, acho que a informação que a gente nunca pode deixar de citar é que o PET apresenta uma baixa sensibilidade da avaliação do status linfonodal axilar e não deve substituir o linfonodo sentinela se essa informação for uma informação pertinente para a clínica e a definição de conduta desses casos, né? Então, aqueles linfonodos pequenos, menores de 1 centímetro, ou que não têm um comprometimento tão preponderante nesses linfonodos, a gente tende a não ter sensibilidade para diagnosticar. Então, o PET não substitui a avaliação do linfonodo sentinela. E aqui a gente tem um caso de uma paciente com uma lesão multifocal na mama, que vocês estão vendo, aí no MIP dá para ver as várias áreas de aumento de metabolismo na mama esquerda desse paciente, e chama atenção já esse linfonodo na axila, né, com um aumento importante no metabolismo e também na cadeia da mamária interna, caracterizando aí o status linfonodal dessa paciente. Então, quando você tem uma doença de maior volume nos linfonodos, o PET é bastante interessante para fazer esse tipo de avaliação. E já nesse caso dessa paciente de 43 anos, com câncer de mama de 4 centímetros na mama esquerda, e que na tomografia apresentava linfonodos pequenos, menores de 1 centímetro na axila. Clinicamente também o exame físico era uma axila negativa. No PET, corrobora a informação da avaliação clínica do exame físico dessa paciente, não tem expressão nesses pequenos linfonodos, mas a avaliação do linfonodo sentinela histológica mostrou que tinha doença nesse linfonodo. Então, tem essa limitação para os pequenos linfonodos, que a gente vai ter um falso negativo em torno de 20% desses pacientes. Esse é um número que não é pequeno. Mas acho que o papel do PET, obviamente, como eu falei anteriormente, não é avaliar o status linfonodal, essencialmente, na axila dessas pacientes. A informação mais importante do exame vai ser o estadiamento e a avaliação se existe doença sistêmica nesses pacientes ou em outras cadeias linfonodais onde, porventura, possa apresentar um aumento de metabolismo. E, obviamente, quanto mais avançado for o estadio clínico dessas pacientes, maior a nossa chance de detectar lesões não conhecidas nos outros métodos de imagem. O impacto da mudança de estádio clínico, ele é bem preponderante, principalmente estádio clínico 3B e 4. Aqui a gente tem um exemplo disso, tem essa paciente com uma grande lesão aí na mama direita, e a gente vê que com a informação metabólica, nessa imagem MIP, que a gente chama,
que é tridimensional, essa, na minha opinião, é a imagem mais importante do nosso exame. É aqui que a gente vai ver metabolismo fisiológico, aqui em cima onde vocês estão vendo no cérebro, ali cortou o topo do crânio, mas é metabolismo fisiológico, aqui também glândulas salivares fisiológico, a excreção renal, então tem os 2 rins e a bexiga, e chama muito a atenção esses 2 pontos, né? Esse mais preponderante, que é a lesão da mama nessa paciente, mas a gente também vê uma outra área de aumento de captação acentuada, na topografia aqui da mamária interna, né, num linfonodo que a gente não consegue nem identificar esse linfonodo na tomografia. Então, às vezes, a gente tem essas doenças que são mais agressivas, que mesmo em linfonodos de 4, 5 milímetros, a gente já consegue caracterizar metabolicamente com a informação do PET, mudando completamente o estádio clínico dessa paciente. Já nesta outra paciente, a gente também mudou o estádio clínico dela. Vocês veem aí no MIP a lesão na mama, bastante extensa, na mama esquerda agora, e na axila, linfonodos comprometidos. Nas imagens axiais vocês estão vendo exatamente a mesma coisa, mama, axila positiva, mamária interna também positiva, né, com linfonodo de dimensões normais, e ainda uma lesão aqui no ilíaco esquerdo dessa paciente, caracterizando doença metastática à distância. Opa. O carcinoma de mama inflamatório, aqui não adianta falar muito sobre a parte clínica, que vocês estão, vocês veem isso no dia a dia de vocês, mas a maioria dos guidelines, ele separa, né, o estadiamento do câncer de mama do câncer de mama inflamatório. E aí a nossa sensibilidade de detecção ela é bem importante. Quando a gente tentou incluir algumas vezes no estadiamento, a gente focou nisso quando houve a discussão no hall da ANS e também lá na Conitec, no SUS, mas infelizmente essas decisões muitas vezes são mais políticas do que científicas. Então, apesar de a gente ter uma sensibilidade muito alta e detectar metástases em quase 30% dessas pacientes, ainda assim não foi incluído desta forma. Essa paciente é a mãe de um colega nosso, de 67 anos, com carcinoma de mama inflamatório à esquerda. Vocês veem aí as imagens de MIP em cima, que toda a mama já apresenta um aumento de metabolismo, né? Discreto. Quando a gente compara com a mama direita, isso fica mais fácil de notar. Na tomografia a gente vê o espessamento cutâneo na mama, típico do carcinoma inflamatório, e o aumento de metabolismo discreto na mama e principalmente na lesão, aí muito facilmente caracterizada. Além disso, tem também já comprometimento dessa linfonodomegalia na cadeia mamária interna esquerda dessa paciente, com aumento de metabolismo, não é um aumento tão acentuado quanto na lesão da mama, mas é muito fácil de caracterizar lesão aí nesse linfonodo, e já esse linfonodo mediastinal com uma captação bastante acentuada também. Então, às vezes a gente tem informações positivas no nosso exame, que aí é a lesão na mama, comprometimento ali de pele e também desses linfonodos, e para sorte dessa paciente, a gente não caracterizou metástase visceral, o que é uma informação bastante importante. A gente tem informações também de prognóstico nessa avaliação estadiamento inicial, e a gente pode utilizar isso também na avaliação de resposta. A gente consegue quantificar o volume de lesão, né, o volume tumoral dessas pacientes, e claro, quanto maior o volume de doença, pior é o prognóstico dessas pacientes. Então, MTV, que é esse volume que a gente calcula, tem softwares que podem ser utilizados para isso. Tinha muita expectativa de que isso pudesse trazer, além da informação prognóstica, talvez conseguir ajustar alguma coisa de tratamento para esses pacientes de pior prognóstico, mas até agora a gente não tem grandes desenhos e grandes insights sobre essa diferenciação de risco da paciente com impacto no tratamento baseado nas imagens metabólicas aí do PET dessas pacientes. E já em reestadiamento, aí sim é onde a gente tem a maior aplicação do nosso exame. Grande parte dos nossos pacientes do dia a dia são para reestadiamento, né? A vantagem de ter uma técnica de corpo inteiro, que a gente avalia
toda a região do crânio até a raiz da coxa, você faz um mapa mais completo num único exame, a sensibilidade é alta, a especificidade também é alta, e naqueles pacientes que apresentam elevação de marcadores tumorais, a sensibilidade chega a 94%, com mudança do estadio clínico em 36% e da terapia em quase 60% dos pacientes. Aqui é uma paciente nesse cenário, né, de 43 anos, uma paciente jovem, é um estadiante de câncer de mama, apresentava marcadores alterados, e na avaliação convencional não tinha sido identificado nenhuma lesão metastática. O exame mostra aqui para a gente uma captação de aspecto inflamatório, aí periprótese da mama esquerda, aqui na imagem de cima só do PET é mais fácil de notar isso, mas na imagem de fusão, essa aqui de baixo, você nota essa captação de aspecto bem benigno, né, da alteração pós-cirúrgica nesse paciente, mas quando a gente olha a imagem do MIP, a gente chama muita atenção essa área de captação acentuada, quando a gente vê nos cortes axiais, é uma lesão hepática de difícil caracterização na tomografia aqui com contraste nesta fase, mas que claramente apresenta aumento de metabolismo. Então, identificando onde está a doença dessa paciente. Em relação às metástases ósseas no câncer de mama, é o sítio mais comum de meta-distância. A maior parte das lesões são osteolíticas, mas a gente pode ter lesões blásticas também, ou ainda lesões mistas no câncer de mama, não é tão raro assim de encontrar. E aí sempre existe aquela discussão se a cintilografia óssea ainda apresenta um papel nessa avaliação, e apresenta sim um papel na minha opinião, mas obviamente o PET e a cintilografia serão complementares, né? A gente precisa lembrar que a cintilografia óssea é um exame muito bom para identificar as lesões blásticas, né? Enquanto que o PET é muito bom para as lesões líticas. A vantagem do PET com a tomografia é que na tomografia a gente consegue ver também as lesões blásticas que eventualmente possam ser PET negativas. Mas são casos anedóticos, raros, onde a gente tem um PET negativo nesse cenário com os PETs e tomógrafos atuais, né? Esse é um caso bem interessante, uma senhora de 82 anos, ela teve câncer de mama bilateral, um há 30 anos e outro há 26 anos na mama direita, já foi submetida a diversos tratamentos e ela tinha uma queixa de dor óssea difusa, mais importante no hemitórax direito, né? 82 anos, dor óssea difusa, não é uma situação tão fácil assim, de diferenciar o que é osteodegenerativo relacionado à idade dessa paciente com uma dor óssea mais típica de metástase óssea. A cintilografia dela é bem inocente, existe uma discreta assimetria aqui entre os dois hemitórax, mas não é aquele estudo típico de cintilografia óssea metastático, esse aqui é aquela imagem clássica do dálmata, você vê essas várias áreas de aumento da remodelação, esse é um exame que não precisa de mais investigação para fechar isso como doença metastática. O dela era bem mais inocente do que isso. Isso foi em 2009, depois em 2010 ela repetiu a cintilografia óssea, mostrou que essa diferença entre os dois lados, hemitórax esquerdo e direito, estava mais evidente, mas ainda não caracterizava aquele padrão clássico de metástase na cintilografia óssea. E aqui a imagem do PET ela é bem impressionante pelo volume de doença dessa paciente. Na verdade, a dor dela estava relacionada muito mais provavelmente a essa doença pleural difusa que ela apresenta, que apesar de comprometer bastante a pleura, gerou um aumento discreto da remodelação óssea, provavelmente por um processo reacional aí na pleura dessa paciente. Mas não só isso, essa paciente também tinha lesões ósseas, aqui a gente vê na coluna uma lesão lítica, né? Claramente identificada na tomografia e com aumento de metabolismo. E essas lesões líticas, elas realmente são falsos positivos na cintilografia óssea, isso pode acontecer realmente. Então, o PET, ele acaba sendo um exame hoje em dia muito mais utilizado do que a cintilografia óssea para avaliação dessas pacientes com autossuspeita de doença metastática. Indo para a avaliação de resposta terapêutica, acho que esse é o tema mais espinhoso, principalmente com as modalidades novas de terapia. Imunoterapia ainda gera muita confusão na interpretação dos nossos exames. Acho que a nossa curva de aprendizado, sempre que você tem uma droga nova disponível no mercado, ela leva um tempo. Então a gente tem que ter muita atenção e essa
esse board que acontece é a ferramenta para trazer esclarecimentos clínicos, muitas vezes, que o médico nuclear não tem quando recebe o pedido para fazer o exame, ou que o paciente não sabe dizer exatamente o que está fazendo, que droga está fazendo, que tipo de tratamento ele está sendo submetido. E essa é uma informação bem importante, né? Às vezes, quando a gente tem dúvida, a gente tem que passar a mão no telefone e ir atrás dessa informação, incomodar vocês, discutir os casos, e isso melhora muito a nossa interpretação. Mas a avaliação de resposta, ela é interessante justamente porque num cenário onde a gente consegue comparar maçã com maçã, banana com banana. Né? É muito difícil quando o paciente tem uma tomografia, depois ele faz uma ressonância, depois ele faz um PET, juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Né? Essa correlação de imagem ela é importante, mas às vezes ela traz alguns fatores de confusão. Então, quando a gente compara PET com PET, principalmente quando o PET foi realizado com a mesma técnica, da mesma forma, na mesma condição clínica do paciente, ela é muito mais reprodutivo da gente fechar a peça desse quebra-cabeça e não trazer mais confusão do que solução aí para o colega que está solicitando o exame. Esse é um estudo que a gente está realizando junto com diversos outros países, são 13 centros, um estudo que vários de vocês aí encaminharam pacientes para nós. A ideia desse exame é avaliar a resposta, principalmente avaliar o tratamento de químio neoadjuvante nos pacientes com câncer de mama com indicação de QT neoadjuvante. Ainda que seja um espectro amplo de doença que se encaixe nesse cenário, o estudo está sendo conduzido, a gente teve uma primeira reunião, agora, 2 semanas atrás, a gente teve a segunda para ver como é que estava o andamento. No nosso centro foram incluídos 28 pacientes, 21 finalizaram, a gente teve algumas perdas, e acho que essa informação é bem interessante. As perdas que nós tivemos foi por diagnóstico de doença metastática à distância, cirurgias que foram canceladas ou perda de follow-up. Eu vou mostrar 3 casos para vocês. Esse é um caso que vocês veem na imagem de cima, é o estadiamento inicial da paciente. Essa imagem à esquerda é a imagem convencional do PET. Daí a gente vira a paciente e faz a imagem com a mama pendente. Um dos objetivos do estudo é avaliar se realizar a mama, a avaliação desta forma, a gente melhora a sensibilidade e localização da doença na mama e também na axila. E nas imagens de baixo, vocês veem ao término da quimio neoadjuvante, antes da cirurgia, que nessa paciente teve uma resposta completa. Né? Então, um caso interessante. E a ideia do estudo vai ser comparar a informação do PET na avaliação de resposta e o anatopatológico, e ver se a gente consegue ter critérios mais objetivos de avaliação de resposta do que só um critério visual. Já nessa paciente, também mesma disposição das imagens, em cima o estadiamento, embaixo a avaliação de resposta, a gente caracteriza muito bem a lesão na mama direita, que, diferente da anterior, ainda tem uma área de captação discreta aqui na topografia do nódulo. Nessa imagem a gente não vê tão bem, mas na imagem com a mama pendente a gente ainda vê que tem aumento de metabolismo. E a ideia é tentar, eventualmente, achar um critério que a gente permita nos dizer com segurança se esse paciente ainda tem doença ativa ou não, baseado no resultado da histologia. E essa é uma outra paciente, vocês que encaminharam, inclusive. Essa paciente teve que ser excluída do estudo porque no estadiamento inicial dela mostrou que essa paciente tinha não só a lesão na mama, que vocês estão vendo aí, mas tinha também já doença metastática no fígado e também no fêmur dessa paciente, além de outras lesões ósseas. Então ela acabou sendo excluída, mas a gente fez a avaliação de resposta e teve uma excelente resposta na quimioterapia que ela foi submetida. Mas infelizmente esses casos são excluídos. Então, no desenho do nosso estudo, a gente teve mais exclusões do que o esperado nesse cenário, por localização de doença metastática, e aí a gente vai ter que reabrir e recrutar mais pacientes, porque a gente precisa chegar no nosso número de 400 casos. Então, em breve, a gente vai conversar com vocês, pedir ajuda novamente, para se vocês tiverem paciente nessa indicação, para voltar a encaminhar para a gente para o nosso protocolo.
Acho que é importante a gente falar da limitação dos nossos métodos de imagem, do PET-CT nesse caso. Em falsos positivos, aqui a gente tem uma paciente que tinha sido submetida a mastectomia e... Não, desculpa. Essa paciente veio para fazer a avaliação dessa massa pulmonar e que revelou um aumento de metabolismo importante na massa e também linfonodos positivos no mediastino. Eu fiz a biópsia dessa paciente que revelou adenocarcinoma. E já nessa paciente tem um quadro de imagem aí à esquerda no MIP que é muito semelhante, é a massa pulmonar, linfonodos também comprometidos e que a biópsia revelou que essa paciente tinha tuberculose. Então a gente não pode acreditar que tudo que tem aumento de metabolismo é doença neoplásica. Muitas vezes, se essa informação for muito importante do ponto de vista de introduzir uma terapia que não é uma terapia banal, né, para esses pacientes com neoplasia, é importante confirmar a doença, porque os aspectos de imagem, como vocês viram, são absolutamente idênticos, o grau de captação é idêntico, mas a patologia é absolutamente distinta, enquanto no anterior é um adenocarcinoma, aqui a gente tem uma tuberculose. E uma outra molécula que nós temos agora disponível no Brasil desde o ano passado é o FES, que é o fluorestadiol. Então, essa molécula está disponível, ela já está aprovada pela Anvisa, ela não tem cobertura pelo rol da ANS, então os pacientes precisam pagar, ou como está acontecendo, a gente está tendo ensaios clínicos aí no Brasil para avaliação de fluorestradiol nos pacientes com câncer de mama. A gente sabe que o carcinoma lobular invasivo ele demonstra menor sensibilidade na avaliação do que o FDG, ao FDG do que o carcinoma ductal invasivo, e ele é quase sempre positivo, né? 95% é receptor de estrogênio positivo, então a gente tem esse marcador direcionado ao ER, e o FES, nesse cenário, ele tem uma acurácia maior que o FDG. Então aqui está a aprovação no ano passado, o CDTN faz parte da CENEM, que está ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, é lá de Belo Horizonte, eles têm a molécula disponível com aprovação da Anvisa para comercialização. E aqui a gente tem a imagem de uma mesma paciente, com o FES à esquerda e com o FDG à direita. Vocês veem que o metabolismo fisiológico ele é bem diferente do FES. Vocês estão vendo na imagem à direita do PET o cérebro bem quente, os rins bem quentes, a bexiga bem quente, enquanto aqui você não tem captação sistema nervoso central, o fígado capta muito e também a vesícula biliar, você tem a excreção renal e bexiga da mesma forma. E que apesar do PET ter identificado doença nesta paciente, o volume de doença identificado pelo FES foi muito maior. Então tem vários laboratórios interessados nessa molécula, na verdade o estímulo da produção do FES foi baseado numa droga, para avaliação de como estão esses receptores no paciente, porque obviamente vocês sabem que nem sempre a metástase tem um padrão concordante com a lesão primária, isso no câncer de mama não é tão infrequente assim, então não dá para você ficar biopsiando todas as lesões, ou quando você biopsia, você analisa apenas parte do material coletado, e pode haver aí casos de discordância entre a avaliação anatopatológica e de imunohistoquímica e de marcadores com outras lesões. Então, principalmente naqueles pacientes que têm um padrão de resposta mista, é interessante, eventualmente, rebiopsiar esses pacientes ou, alternativamente, ao invés de submeter uma biópsia, avaliar com esse marcador, e na avaliação de resposta também ele é interessante. Mas ainda tem estudos que precisam ser conduzidos de uma forma mais bem desenhada para a gente entender ainda melhor o papel da FES nesse cenário, mas sem dúvida é uma molécula muito interessante. Então, para concluir, meus take-home messages, o PET não tem indicação formal no diagnóstico do câncer de mama, ele tem indicação clínica no estadiamento inicial, principalmente nos estágios mais avançados. Na suspeita de recidiva, é um exame muito interessante de avaliação única, e tem a sua indicação também na avaliação de resposta. Lembrando que o arsenal terapêutico ele vem sendo ampliado de forma muito importante no câncer de mama, e que a gente tem que estar atento a essas moléculas novas para trazer informações que sejam mais precisas
para o clínico, para o cirurgião, para os colegas que encaminham os pacientes para a gente. Ufa, é isso. Falei muito rápido, eles. Não, perfeito, Juliano, obrigada. Excelente tua aula, acho que foi uma excelente revisão de todas as indicações que a gente tem. Eu acho que você colocou uma coisa muito interessante, que realmente é o que a gente tem que brigar para ter ele mais, né, de uso, vamos dizer, mais comum no estadiamento inicial da doença localmente avançada, que é a nossa grande dificuldade, porque infelizmente a gente não tem a cobertura de plano, né, do rol da ANS, como você comentou, e isso acaba limitando e acaba prejudicando, né, porque a gente sabe que num estadio 3 ou até num carcinoma inflamatório, a gente vai ter uma sensibilidade melhor do PET em relação ao nosso estadiamento clássico, né, com tomografia e cintilografia. Então, acho que esse ponto é bem importante de a gente sempre estar comentando, né, discutindo e reforçando para ver se a gente consegue ter uma evolução nisso, né? Você comentou que você acha que é uma situação mais política em relação à inclusão nesse cenário. Não sei se puder comentar algo mais, você que está por dentro dessa parte. É político, e é uma guerra de braço, é lobby, né? Quando você chega na reunião lá de revisão do rol, onde você tem parte da diretoria que era CEO de grandes aí, empresas de saúde, essas decisões que no colegiado e na avaliação técnica ela é favorável à inclusão, depois é derrubada, né? Isso na medicina nuclear aconteceu já diversas vezes, né? Então tem um parecer técnico que é favorável à inclusão no rol, mas sabe-se lá Deus porque na hora da reunião final dos diretores ela é tirada não aceita a decisão Se técnica. perde. É, então, É. claro que a gente faz conjectura de que isso é político, acho que a gente tem uma base muito forte para imaginar isso, e o nosso lobby não se compara ao lobby das Unimed Brasil, de grandes seguradoras de saúde, que se preocupa com o custo do exame, que é alto. Mas quando a gente tem estudos de custo-efetividade mostrando que esse cenário ele é favorável à economia de recurso, ou melhor, à otimização desses recursos, porque não adianta você ficar submetendo esses pacientes a tratamentos que vão ser inócuos. Gente, o 30% de diagnóstico de doença metastática nesse cenário é muita coisa, né? Então, você vai submeter o paciente a um tratamento que não vai surtir o resultado esperado, não vai ser curativo, obviamente, o paciente só vai atrasar o diagnóstico da doença metastática, só vai encarecer ainda mais esse custo. Então, quando você olha com um aspecto mais amplo do cenário da jornada desse paciente oncológico, vai ser uma jornada muito mais dispendiosa. Só que ele está preocupado em pagar a conta desse mês, né? E muito mais custoso, né? Não tenha dúvida. Muito mais custoso. Então, a gente demonstrou isso em vários cenários, no câncer de pulmão, nas cirurgias fúteis, acho que eu nem gosto muito desse termo de cirurgia fútil, mas não adianta você operar o paciente com câncer de pulmão, que é metastático, mesma coisa na mama, né? Mas é um impacto financeiro que não é pequeno, você introduzir no Brasil uma indicação a mais, então a preocupação aparente dos planos de saúde é como equalizar essas contas aí num cenário econômico desfavorável, mas é olhar muito só até amanhã, em vez de olhar mais para frente e ter uma um decisão que é macro, muito né? melhor. Exatamente. Então, estou fazendo terapia de grupo aqui. É difícil. E tem que pensar também que a diferença de custo de um PET para 2 tomografias e uma cintilose, que é o que a gente faz num localmente avançado, não é uma diferença tão expressiva, né? Não tem o número aqui, não sei se você tem esse número agora presente, mas é pouca coisa, né? Que a gente economiza, vamos dizer, fazendo. É bem pouca coisa. Uma cintilografia óssea é barata, é R$300. E uma tomografia vai dar, claro que depende da negociação com o em torno de R$800, mas só aí você já quase chegou em 2.100, que é o valor do PET no SUS, né? Então essa diferença de valor ela é muito pequena.
Agora, o problema é que muitas vezes a justificativa que os planos chegam mas o paciente vai continuar fazendo a cintilografia óssea, vai continuar fazendo as duas tomografias, a gente só vai adicionar o valor do PET. E às vezes isso acontece mesmo na prática, né? O paciente acaba fazendo cintilografia, faz as duas ressonâncias e depois chega para fazer o PET. Então, mas acho que essa é uma situação que precisa ser muito bem discutida e não nivelar por baixo, né? Acho que a partir do momento que você tem o exame disponível, essa rotina, ela começa a se modificar. Não é de um dia para a noite que você muda a cabeça dos colegas que estão ali com 20 pacientes para atender e vai fazendo os pedidos e vai soltando, né? E aí o paciente chega para liberar o exame, não libera o PET, mas já liberou a tomo, então ele faz a tomo, daí acaba sendo isso mesmo. Então, assim, é um cenário que não é de fácil solução. Eu reconheço que essa modificação de modelo, ela é difícil, ela é complexa. Mas tem que acontecer em algum momento, né? A gente não pode ficar segurando o que está aí. Até porque quem está sendo prejudicado são os pacientes. Né? Na Com verdade, certeza. Juliana, essa questão de dizer dos múltiplos pedidos, o que eu vejo muito quando chega paciente que já foram feitos esses pedidos antes de chegar para mim, é que é meio que assim, já que a gente não sabe, porque ainda tem essa discrepância de convênio, tem convênio assim, o mesmo convênio, ele pode liberar o PET sem nenhum problema, logo de primeira quando você pede, e o mesmo convênio vai dizer, não vou liberar esse PET. Aí o que eu vejo que muitos colegas fazem é assim, eu vou dar o pedido de tudo, porque se liberar o PET, ótimo, mas se não liberar o PET, eu já pedi a tomografia de tórax, de abdômen e a cintilografia óssea. Aí o paciente já chega com tudo, tipo assim, tudo liberado, porque o convênio liberou tudo. Isso por quê? Porque no rol da ANS ainda está, né, que você tem que ter a liberação do PET se você tiver alguma dúvida nos outros exames. Uhum. Aí, então, o próprio convênio, ele não tem essa uniformidade dentro de um convênio. Por exemplo, vou pegar exemplo, Unimed Curitiba. Unimed Curitiba eu pego pacientes que vêm com todos prontos e, tipo assim, nem esperou o resultado de um, já fez todos, inclusive o PET. E tem outros pacientes que, tipo assim, que só pediu o PET e, não vou liberar o PET. Vai entender, a gente não consegue entender, né? Então, esse é um problema que eu não sei como vai ser resolvido mesmo em relação aos convênios. Então, não é nem, eu acho que a falta da disciplina dos colegas vem muito dessa história, Claro, de, tipo assim, claro. vou largar o que for para ver se o convênio libera, tipo, é bem assim, sabe? Acho que sim. Deixa eu colocar agora uma dúvida. Você trouxe exame novo, né? Meu interesse no lobular, bem logo, tá? Você sabe que muito bem que lobular, para imagem, sempre é o tumor que tem mais problema, né? Desde lá alinei lá com a ressonância dos lobulares. Então, todo mundo tem muito problema com imagem de lobular. E assim, eu tenho paciente com lobular recidivado que deu muito trabalho para eu documentar a recidiva, justamente porque a cintilografia ela fez PET, né, na dor óssea dela, o PET não veio nada, a cintilografia óssea dela veio com dificuldade de diagnóstico também inicial, e só depois ela fez a cintilografia normal, só depois no segundo ano é que eu consegui pegar o diagnóstico nessa cintilografia dessa recidiva dessa paciente, que é um lobular. Você acha que esse exame ele viria para substituir enquanto eu tivesse realmente esse tumor lobular, não pedindo o PET, mas pedir esse exame, mesmo que fosse não pelo convênio, pedir para a paciente fazer eu já posso mudar essa conduta? Se Veja, eu fosse acho agora essa paciente, tipo assim, com dor e lobular, ao invés de eu pedir um PET normal, eu já pedi o PET direcionado e avisar para ela, assim como a gente faz, por exemplo, com os neuroendócrinos, a gente fazer uma tendência a fazer o PET DOTA. se ela for estrógeno positivo, eu acho que você pode sim. É mais ou menos a mesma situação que a gente tem no câncer de próstata hoje, com avaliação com PSMA, né, Ana? Não está no rol, mas não vai fazer um FDG hoje para um câncer de próstata, né? Você vai fazer o PSMA, que tem uma acurácia muito melhor, tem sensibilidade melhor, tem especificidade melhor, e tem uma acurácia melhor. Então, não faz muito sentido a gente avaliar FDG no paciente com câncer de próstata. É claro que o cenário do PSMA é uma história muito mais longa do que do FES, né? O FES ainda está no comecinho. Mas em termos de comparação cabeça a cabeça, né, FDG com o estradiol, o FES ele é muito mais sensível e tem resultados muito mais interessantes. O problema do FES é que você não tem ainda, da mesma forma que o PSMA,
paciente vai precisar pagar para fazer o exame. E isso torna esse cenário muito obscuro ainda do que vai acontecer com o PES no Brasil. Se PSMA a gente não conseguiu aprovar no rol ainda, que é uma doença onde tem muito mais dados, eu sou absolutamente reticente de que a gente, na próxima revisão do rol, vai conseguir incluir FES nesse cenário. O que está sendo feito lá pelo CDTN, que é um órgão do próprio governo, é ter estudo clínico em população brasileira, para daí peticionar e solicitar a inclusão no rol. Mas esse cenário é muito longo, né? Essa história vai muito Mas longe. você já dispõe aqui, Curitiba, dele? Já, se quiser comprar a molécula, você pode comprar para fazer. Tá legal. E o custo é muito mais alto do que o PSMA? Igual. Estou dizendo porque o PSMA é igual? Então igual. Ele é mais caro que o FDG. O FDG convencional vai estar em torno de 3.500 e o PSMA e FES é 4.500. É um único produtor que tem, é um órgão do governo. Tem aqueles problemas daí tipo lutécio, que às vezes vem, às vezes não vem. Então, o paciente precisa ser avisado de que a dose pode não chegar, que vai vir de avião, aeroporto em Curitiba, aquela história lá do FDG lá atrás, que a gente está revivendo. Sei, que é horrível, tá? Horrível. Então, de novo. Mas O PSMA, a gente passou por isso no início também, o PSMA também tinha todo esse problema lá atrás. Nosso gerador de galho para o PSMA esse ano ficou 2 meses parado na alfândega. 2 meses. Nossa Senhora. Medicina nuclear é difícil. A outra coisa que eu ia colocar de consideração, aquele caso que você colocou o último, de que incluiu e que virou metastático, e ainda falando sobre aquele critério maior de avaliação, a gente passou por aquele caso pela era Covid, e aquela paciente, ela acendeu na época, né, bastante lesão ainda, e vocês entraram em contato, e não era nem além da história da terapia em curso, né, que vocês têm que ter ciência, vocês ainda têm que ter ciência de se teve Covid, quando teve Covid e qual foi a vacina. Eu só coloquei isso porque, como você não pontuou na aula, a gente ainda está pegando muito paciente que está tendo essas ativações e que a gente tem que ter paciência, acalmar o paciente. E, realmente, eu já tive alguns pacientes que, depois de 2 meses, 3, eu consegui acalmar e fiz o PET, e era relacionado ou à vacina ou realmente ao pós-Covid, né? A gente caiu do cavalo algumas vezes no começo da pandemia e principalmente depois, quando começou vacina aqui, né? Ninguém sabia que você podia ter linfonodo de cadeia mamária interna relacionado à injeção da vacina. A gente imaginava que ia ter ali um axilar, um cervical mais baixo, mas mamária interna não. E eu acho que eu biopsiei 4 casos lá no começo, porque assim, mamária interna é mais difícil de se imaginar que é só reacional. Mas tem paciente que faz vários linfonodos, não só mamária interna, mas no mediastino ali, e que a gente confundiu. Então a gente teve que penar. Daí depois disso que foram aparecendo os casos publicados na literatura, a nossa própria avaliação dos pacientes aqui, mudar a anamnese, então pedir a informação para o paciente em qual braço foi feita a vacina, às vezes o paciente se confunde, quando foi feita a vacina. Então essas informações, elas são muito importantes na hora de interpretar. E quando tem esses estudos que são positivos, os pacientes mais ansiosos, aí o pepino fica com vocês, de tentar falar, não, veja, é assim, daqui a pouco a gente faz uma reavaliação para assegurar para o paciente, muitas vezes, que isso era só reacional, mas é complicado. Pessoal, alguém mais tem pergunta, comentário? Bom, então, não sei, Juliano, quer comentar mais algum ponto? Não, queria só agradecer mais uma vez a oportunidade. Para mim, é sempre bom conversar com vocês. Foi excelente, né? Acho que realmente obrigada pela tua disponibilidade, pela aula, parabéns. E então é isso, pessoal, vamos encerrar hoje e até semana que vem, daí nós vamos ter o tumor board. Karina, esqueci de falar, Karina, eu estou aqui coordenando porque a Karina está viajando, né, essa semana, então essa semana e a próxima ela vai estar fora, na outra ela já retoma normalmente. Um abraço aí a todos, boa noite.
Boa noite, boa noite. Obrigado, Juliano. Tchau. Valeu, Até tchau. mais. Tchau, tchau.